Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vão sair sobre Machine Learning, ciência de dados e tudo relacionado a esse mundo. Bom, o primeiro vídeo do canal é sobre Train Test Split. É uma função muito famosa aí, se você é cientista de dados, se você já fez algum modelo preditivo utilizando Python, provavelmente você usou essa função. Ela serve para dividir o nosso dataset em treino e teste. Então a gente vai ver um pouquinho dela. Como ela é muito utilizada, é muito importante a gente saber dominar a função. Bom, a gente pode começar aqui. Ela é do módulo Model Selection do Scikit-learn. Então a gente dá um from scikit-learn.model underline selection import train test split para ter acesso à nossa função. Isso aqui a gente pode fazer com qualquer função. A gente escreve o nome dela e dá um ponto de interrogação que vai abrir um guiazinho aqui. Aqui tem os parâmetros, tem o retorno, tem alguns exemplos práticos, que nada mais é do que essa página oficial aqui da documentação oficial. Aqui é um pouquinho mais bonitinho, mas ali também serve. Bom, a gente vai fazer um exemplo prático aqui, né, para eu demonstrar os parâmetros. Que eu vou importar essa base de dados que está no meu GitHub, é da base Iris, né, que é daquelas flores. É um dataset muito famoso aí, para quem conhece. E você pode usar qualquer dataset, eu vou utilizar esse, tá? Mas fica à vontade para utilizar o seu. Aqui eu vou importar, passar o URL como parâmetro, beleza. E aqui eu vou fazer uma análise inicial só para você visualizar o dataset. Esse dataset tem 5 colunas, sendo 4 features e um target. Ele tem o tamanho e a largura da sépala, da flor e da pétala também. E a partir desses números a gente tem que prever qual que é o tipo da flor, se é versicolor, se é setosa ou se é virgínica. Beleza? E aqui a gente tem o tamanho, a gente vai conferir o tamanho do nosso dataset. Só dá um def.shape. Nosso dataset tem 150 linhas e 5 colunas. Em seguida, a gente já vai partir para a função mesmo, demonstrando os parâmetros. O primeiro passo é dividir o nosso dataset em feature e target. Então a gente pode colocar o x e o y aqui. O x vai ser essas 4 colunas, como eu disse. Então a gente pode dropar a coluna, o target, né, que é o varret. A gente pode dropar ele. E o y vai ser exatamente essa coluna que a gente dropou. Vamos conferir aqui se deu certo. X. Aqui, o x virou um data frame de 4 colunas. Perceba que a gente eliminou essa coluna. Então, o x, que são as features, tem aqui o tamanho da sépala, a largura, o tamanho da pétala, a largura da pétala. E o y é o nosso target. Beleza? Vamos continuar. Aqui a gente tem um parâmetro arrays. Os arrays nada mais é do que, vamos chamar nossa função aqui, train test split. Os arrays a gente pode passar uma lista, um numpy array ou uma matriz esparsa, um data frame do pandas. Aqui geralmente a gente passa as features primeiro e o target, beleza? E a gente atribui tudo isso ao nosso x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. Talvez isso aqui fique um pouco confuso se você nunca viu nada sobre, né? Agora, se você já, como eu disse anteriormente, se você já fez um modelo preditivo, provavelmente vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Mas a gente está pegando o x, que são as features, e dividindo entre treino e teste. E a mesma coisa com o y, a gente está pegando o y, que é o target, essa coluna aqui, e está dividindo em treino e teste, beleza? A gente pode copiar aqui e vamos falar do segundo parâmetro, que é o test size. O test size nada mais é que o tamanho do conjunto de teste. Esse parâmetro aceita float ou inteiro, e se a gente não colocar ele, ele vai ser setado como 0.25.
Então, o que quer dizer? Vou colocar aqui 0.2, que é a mesma coisa de 0.20. Vou colocar aqui, e o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa função train test split vai pegar esse dataset, que tem 150 linhas, e reservar 20% das linhas para o conjunto de teste. Então, se o nosso dataset tem 150, 20%, tem 150 linhas, 20% representa 30 linhas. Então, eu estou falando aqui, pegue o dataset e reserve 30 linhas para o conjunto de teste. Então, vamos ver, o x de teste.shape e o y de teste.shape. Tem que ter 30 linhas cada um. Aqui, ó, certinho. 30 linhas por 4 colunas, o x de teste, e 30 linhas, o y de teste. Tá certinho. E as outras 120 linhas que restaram vão ser reservadas para o atributo de treino, que é o que a gente vai falar agora, para o conjunto de treino. Geralmente, a gente só coloca o tamanho do teste, né? Então, não tem necessidade da gente colocar o tamanho do treino, mas vamos colocar aqui. Como tem que somar 1, se o tamanho do teste é 20, 0.20, o tamanho do teste vai ser 0.80, beleza? Para somar 1, train size 0.80. Então vamos conferir aqui se deu certo. X de treino, x de treino.shape, y de treino.shape. Tem que ter as 120 linhas restantes em cada. Beleza, tá certinho. Vamos seguir. E agora, um parâmetro muito legal que é o random state. O random state, ele nada mais é do que uma semente que a gente coloca. Ele é um inteiro, né? Que ele controla a aleatoriedade. Geralmente a gente coloca 42 aqui no random state, por conversão de livros e também do próprio scikit-learn. Então, o que acontece? Se eu fizer um modelo preditivo e no final lá a nossa métrica, por exemplo, o r² deu 0.9, por exemplo, se a gente não aplicasse o random state na hora de dividir em train test, cada vez que a gente rodar aquele modelo, aquele código, ele vai dar um r² diferente. Na primeira deu 0.90, na segunda ia dar 85, na terceira 87, por exemplo. Entendeu? Então, cada vez que a gente rodar o código sem o random state, ele vai fazer uma divisão entre N testes diferentes, por consequência, terá resultados métricas diferentes. Beleza? Então, se você pegar se a gente fizesse um modelo preditivo aqui e eu te passasse esse código para você usar na sua máquina sem o random state, provavelmente ia dar diferente do meu. Agora, com o random state, a gente controla isso. Os mesmos resultados que eu tive, você também vai ter, beleza? Então, é muito importante utilizar ele, tá? Geralmente, a gente utiliza bastante. E o próximo parâmetro é o shuffle. O shuffle, em tradução livre, significa embaralhar. Ele é um atributo booleano, então ele aceita true ou false. Tem um aviso aqui, né? Se o shuffle for false, então o stratify, que é o nosso próximo parâmetro, must be known. Então, se você colocar false, você não coloca nada no stratify, né? Beleza. O shuffle, ele embaralha os nossos dados. Perceba que aqui é um caso que a gente precisaria de embaralhamento, porque se eu colocar o read aqui para visualizar as 5 primeiras linhas do nosso dataset, veja que só tem exemplo de cetosa. Se eu colocar 10 aqui, ó, só tem exemplo de cetosa. Se eu colocar o tail, que é para visualizar as 5 últimas linhas, as 10 últimas linhas, vou colocar aqui, veja que só tem exemplo de virgínica. Então, esse dataset parece seguir uma ordem, beleza? Então, o shuffle serve para a gente embaralhar esse dataset. Então, eu vou colocar aqui e garantir que a gente sempre vai ter uma amostra no nossa divisão, em cada divisão. Então, vou colocar aqui o shuffle igual a true. Se os datasets tivessem embaralhado, tipo, aqui fosse virgínica, aqui cetosa, aqui versicol, tudo embaralhado, não teria necessidade de colocar o shuffle, mas como não está embaralhado, a gente coloca, beleza? E aqui o stratify,
Stratify ele serve para dados desbalanceados. O que são dados desbalanceados? Vamos verificar o target se ele é desbalanceado. Vou colocar um value count aqui. Perceba que não é desbalanceado. Nós temos 50 exemplos para cada categoria. Então tá bem igual. Agora, se fosse, por exemplo, a gente tivesse a classe A com 90 exemplos e a classe B com 10 exemplos, veja que é um dataset bem desbalanceado. Temos 90% no target, a gente tem 90% da classe A e somente 10% da B. É um dataset desbalanceado. Com o Stratify, a gente procura, tenta tirar deixar o shuffle. Peraí. A gente tenta seguir essa mesma proporção, tá? Então, eu vou colocar aqui o Stratify e vou passar o Y, o target, como parâmetro. A gente tenta manter essa proporção no target, tá? Porque, cara, dados balanceados é muito complicado. A gente tem que ter um tratamento especial para eles. E o Stratify procura garantir essa mesma proporção aqui na hora de fazer a divisão entre n-teste, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso para quem nunca viu, quem nunca utilizou esse parâmetro. Deu até um erro aqui. Para quem nunca utilizou esse parâmetro, tá? Pode ser, né, que tenha ficado... Aqui, pronto. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso para quem nunca utilizou essa função. Mas se ficou alguma dúvida aqui, principalmente no Stratify, no Shuffle, no Random State, pode comentar aí. Eu vou deixar meu LinkedIn também, eu vou deixar o código disponível para todos. Pode me chamar no LinkedIn, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, beleza? Muito obrigado aí para quem assistiu e tamo junto.